Oi! Oi, Ju, boa noite! Tudo bem? Tamires chegou. Tudo bem. Tamires entrando, Jeff. O pessoal tá todo mundo escutando a gente bem? Lucimara entrando, Beto, o pessoal tá entrando devagarinho. Hein, Ju? Só quando bater 1000 a gente começa. O que tu acha? Eu acho que a gente pode colocar essa meta. Eu acho. Quando bater 1000 a gente começa. Brincando, pessoal. Então, a nossa convidada hoje. Que bom, Maíra. Obrigada, sempre presente também. Eu morava em São Paulo, né, Ju? E aí eu tava saindo lá do hospital. Eu lembro da gente um dia lá no hospital. Quando eu tava entrando, a gente ficou uma semana só juntas. Uma semana. Não foi? E aí eu te contei tudo, eu lembro da tua carinha assim. E aí tu entrando. Eu lembro. Nossa, me conta, o que você tá achando aqui? Você não tá ótima, mas eu tô indo pro sul. Lembra? Eu quero prestar medicina agora e eu assim, recém-formada. Não foi? E a gente perdeu o contato e retomou agora, né? Foi. Careca, nessas lives. Então. Eu continuei lá no HC, até hoje. Tá 2 anos. Faz 2 anos. 2 anos, foi o tempo que... De fellow, né? Que eu saí, foi o tempo que eu saí. Pessoal, antes então de se apresentar, comentar que a gente não tem conflito de interesse com nenhuma marca de implante. Tudo que a gente falar aqui é para promover a educação e saúde. Tá bom? Então, Ju, apresente-se, por favor. Bom, meu nome é Juliana e eu me formei na Santa Casa e aí eu já saí da Santa Casa e fui pro HC trabalhar com implante, né? No programa de fellow que tem lá. E agora eu me formei no fellow, mas eu continuo lá agora. Projeto de mestrado, tudo. Vamos continuar. Você fez o mesmo caminho que eu, assim. Eu saí da graduação também e logo assim que tava lá. Tá no HC. No HC, legal. Então hoje a gente vai falar sobre a tecnologia do implante coclear. É para todos, né? Ju, sempre tem gente nova que assiste as lives, tá? Conta um pouquinho aqui, o que é a tecnologia do implante coclear? Desde quando, enfim, é uma opção que ela existe, que pode ser pensada na área da saúde. Conta pra gente um pouquinho a tua visão. O implante coclear, ele surgiu como uma tecnologia para ajudar os pacientes com perda auditiva severa e profunda, que não tem benefício com a prótese auditiva, então precisa se submeter a uma cirurgia. Faz mais ou menos 30 anos que começou a ser comercializado de fato, né, o implante, e precisa de uma cirurgia que vai colocar os eletrodos lá na cóclea, uma parte externa que vai captar esse som, que vai processar esse som. Então, quando a gente fala, não escuto bem, será que eu preciso do implante? Calma. O implante seria para esses casos mais graves, de perda auditiva mais grave. Severa, profunda, bilateral, né? A gente sempre se baseia pela portaria, né? Que tem pelo SUS, enfim. E é interessante também como esses critérios vêm se modificando ao longo do tempo, né? Sim. No próprio SUS, né? Antes a gente fazia só unilateral, agora já tá fazendo bilateral aí. Bilateral. Como é que tá a questão do bilateral? Estão fazendo bastante? Sim, criança, né, bilateral simultâneo na mesma cirurgia já é de regra, assim, a menos que ela tenha um ótimo resíduo do outro lado. E sequencial também agora tá tendo bastante sequencial, então crianças que pegaram essa época do unilateral, que estão se desenvolvendo bem, agora também tá indo pra cirurgia para fazer o outro lado, né, que a gente chama de implante sequencial. E adultos em casos mais extremos, assim, né? Casos de meningite, né? Porque acontece, a cóclea ossifica, pra quem não sabe, na meningite. Tem alguns casos que ossifica, né? Rápido, outros demora muitos anos, outros não ossifica, né? Cada caso é um caso, mas um caso de ossificação tem indicação
bilateral segundo a portaria, seguindo todos os outros itens, né? É isso aí. Então, vamos responder a nossa pergunta principal, né? Da live. Então, implante coclear é para todos? É para todo mundo. Precisa seguir os critérios, né, das diretrizes. Então, perda auditiva, sensório-neural, bilateral, de grau severo profundo. Esse é o critério global, assim, né? Tem os critérios também divididos por idade. Mas se a gente for pensar, se qualquer um que tiver qualquer idade, se bebê pode fazer, idoso pode fazer, adulto pode fazer, sim, né? Mas precisa preencher esses critérios, de fato, para não sair fazendo cirurgia desnecessária, né? Tem muita discussão em torno da idade de crianças, né, para fazer a cirurgia. Eu estava vendo alguns artigos que os critérios de indicação para criança, eles vêm mudando ao longo do tempo. Né? Antes faziam crianças mais velhas, agora vem a idade das crianças mais novas, no caso, que agora está liberado pelo FDA a partir dos 12 meses de idade. Né? Antes tem muita essa questão médica anestésica, né? De meter um bebê a uma anestesia antes dos 12 meses. Por uma cirurgia que seria eletiva, né? Não risco de vida. Mas tem lugares que fazem, né? Com 10 meses, 11 meses. Eu acho que o menor bebê que eu já vi foi de 10 meses. Não sei qual que é a sua experiência. Eu tava aqui na clínica em Porto Alegre, não tem bebês pequenos. Não tem bebês pequenos com menores de 1 ano, no caso, né? Eu tava vendo aquela menina esses tempos que eu compartilhei no Instagram, ela fez agora 9 meses, ela é bem implantada já, né? Mas isso tudo vai depender do país, da equipe, né? Isso é uma questão muito clínicas, né? Das condições clínicas, se a criança pode, né, pode passar por uma cirurgia, tem toda a questão da avaliação com anestesiologista, né? Toda essa parte, mas é uma opção que a gente sempre pode pensar, né, Ju? Desde criança. A gente sabe que para o desenvolvimento de linguagem, até os 3 anos e meio é muito importante, né, ser implantado, se for uma perda profunda, mas quanto antes melhor. Né? Uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos implantada, provavelmente vai ter resultados melhores, né? Lógico, sempre considerando um ambiente estimulador, uma reabilitação adequada, né? Só a idade já foi muito discutido como o único preditivo, mas não é o único, né? Tem todo o ambiente que a criança vai conviver, o uso efetivo do implante, que pode simplesmente colocar a parte interna, se não colocar a parte externa, se não usar, não adianta, né? Então tem que usar. Não é só a idade da cirurgia que vai determinar o sucesso com a tecnologia, da família, né? Levar na reabilitação, que vai ter que fazer fonoterapia por muitos anos, né? Bastante tempo. E também ter uma reabilitação adequada, né? Na comunicação total, na abordagem oral. E adultos, que é a maioria que a gente pega, assim, bastante adultos, né? Criança, adulto, idosos também a gente vê alguns que fazem a cirurgia, né? Mais de 70, 80 anos fazem. Que fazem, né? Porque é uma cirurgia que, se passar por uma boa avaliação médica, né? Controlar todos os fatores e houver indicação, não é a idade que vai diretamente, que vai ser o impeditivo, né? A pessoa tem 70 anos, mas tem condições boas de saúde, de passar por uma cirurgia, né? Tem a parte cognitiva, neurológica boa, cognitiva, né? É isso que você... Ficam super bem esses pacientes, né? Isso que você falou da idade das crianças, né? Os estudos, eles mostram pra gente, né, Ju, que até 2 anos seria o ideal. A partir de 2 anos, o sonho, né? Por isso que até fiz uma postagem esses dias sobre a intervenção precoce, né? 136. Eu li um artigo e achei muito legal, porque é muito visual, né? A gente tem um 136, aí posta isso para as pessoas terem sempre em mente. Então, a ideia da detecção precoce é justamente para intervenção precoce, né? Fazer a cirurgia no tempo. Que até tem gente que pergunta, nossa, mas
ter que fazer o teste da orelhinha já na maternidade, já com um mês, se submeter a vários exames, BERA, tudo, mas a gente está pensando já na reabilitação, né? No desenvolvimento de linguagem, que está super associado ao próprio desenvolvimento cognitivo e tudo. Então, o cérebro passa por um... Exato, toda a plasticidade neural está lá acontecendo, né? Exato. E aí a gente precisa correr contra o tempo com criança, realmente. É toda a parte de maturação que a gente tem que favorecer. Que o cérebro tá se preparando, tá se formando, todas as sinapses estão se formando, toda a parte anatômica, funcional, e a gente tem que favorecer esse processo. Por isso que se fala muito da idade, né, Ju? E até, às vezes, criança que nasceu com deficiência auditiva profunda, mas por algum motivo demorou pro diagnóstico, demorou para chegar até a equipe de implante, aí às vezes ela chega com 4, 5, 6 anos sem nunca ter usado um aparelho, até um impeditivo pro implante. Porque o implante vai fazer a função dele, que é dar audibilidade, só que toda a parte de desenvolvimento de linguagem, da compreensão auditiva não vai acontecer, né? Isso aí é bem particular, né? É bem particular de cada criança. Às vezes pode chegar uma criança mais velha, né? Mas de repente tem um resíduo auditivo, tem todo um contexto, né? Que favorece o desenvolvimento da linguagem oral. Não é só a idade que determina o uso do aparelho prévio. Por isso que sempre que chega para avaliação é importante usar o aparelho. Para ver como a criança vai se comportar com o uso desse aparelho, se ela vai ter acesso aos sons de fala, né, Ju? Então todo esse contexto ele é importante. Sim, e pode ser uma indicação ou não para o implante, né? Exato. Eu lembro uma vez a gente teve um caso lá no hospital que era um bebê, foi intervenção precoce e gracinha, menina. Filhos de pais usuários de Libras. A gente vai falar de Libras mais adiante, né? Mas me veio esse caso agora em mente, que foi detectada na idade certa, descobriram a perda de audição, a menina colocou o aparelho auditivo, teve uma pequena resposta, a gente fez a avaliação, porque faz parte do protocolo fazer, né? Enfim, toda a avaliação da criança, por mais que não vá fazer o implante, se ela opta por passar por todo o processo de avaliação, saber se tem indicação ou não, faz todas as avaliações e depois decide se quer fazer a cirurgia ou não, né? Mas tem direito a passar por todo o processo, né? E ela é filha de pais usuários de Libras e avó ouvinte. E é super comum, né? É super comum ter pais usuários de Libras e nasce a criança com perda auditiva, provavelmente genética, enfim. Só que os pais não queriam fazer a cirurgia do implante, né? Então a gente vê aí todo um caso de que foi detectado na idade certa, chegou pra gente pra fazer o uso de aparelho auditivo na idade certa. Tudo certinho. Tudo certinho. Mas a família... É uma opção da família. Eles usuários de Libras, super bem, fluentes. A menininha já fazia sinais, já sinalizava pra gente. Ótimo. Então, não é só a idade. Não. Tem todo esse contexto. Qual é o modo de comunicação da família? Como que eles querem se comunicar? Faz a cirurgia para depois não usar? Toda a reabilitação tem que pensar também, né? Isso, aí tem que fazer... Por isso que é importante essa parte do pré-operatório, para justamente discutir todas essas questões e conhecer, independente da idade. Por mais que chegue uma criança de 8 meses, ela vai pro implante. Peraí, calma, será? É verdade. E chega mesmo, caso às vezes vem com a avó que é ouvinte e a avó fala, eu quero dar essa oportunidade pro meu neto que eu não tive feito com os meus filhos, né? Sim. Acontece, mas os pais da criança que optam, né? Então a gente... Mas isso acontece mesmo. Exato. E o quanto antes fizer um implante melhor, Ju, assim, é necessário que a criança ela já esteja falando para fazer o implante? O que a gente precisa ter em mente para pensar na indicação do implante? Pensar dele ser para todos ou não?
a própria portaria divide, né? Até 3 anos e 11 meses, de 4 a 7 anos, de 7 a 12, enfim. Até os 3 anos e meio, a gente quer indicativos favoráveis, né? Do desenvolvimento da linguagem oral. Mas muitas vezes a gente não espera um grande desenvolvimento linguístico, né? Porque com 2 aninhos, 2 aninhos, uma criança com perda profunda, que não tem acesso a sons de fala, também a gente só quer indicativos favoráveis, né? Mas aí a partir dos 3 anos e meio, né? Dos 4 aos 7 anos, aí a gente já começa a esperar mais da criança, né? Pra gente colocar o implante. A gente já começa a esperar uma linguagem em desenvolvimento, já algumas palavrinhas, alguma coisa assim. E aí depois dos 7 anos, adolescente, a gente já espera que seja com desenvolvimento oral, né? Já tudo mais encaminhado, né? Assim, mesmo que, às vezes a gente sabe, né? Enfim, por mais que o teste de orelhinha seja lei desde 2010, pode ter alguns lugares que não fazem, ou falha e não retorna para o reteste por determinados motivos que não cabe aqui a gente ficar citando, enfim. E às vezes faz um diagnóstico que a criança tem perda auditiva, mas na verdade tem audição normal e vice-versa. E aí essa criança acaba chegando pra gente com 3 anos, 4 anos de idade, né? E aí eu acho que às vezes, Ju, a gente pensa também como profissional da saúde assim, nossa, por que demorou tanto para chegar, né? É algo natural que se discute em congresso, né? Que justamente a gente quer que as crianças cheguem o quanto antes. Mas isso tudo é particular de muita família, de cada família, né? E acho que às vezes não cabe a gente julgar, sabe, Ju? Mas como assim? Por que chegou aqui? Eu acho que o nosso papel é de acolher, tirar as dúvidas, tentar entender, né? Orientar. Mesmo que não vá para implante, ela precisa desenvolver comunicação. Comunicação, exato. Não é aí que eu queria chegar. Não vai para implante que a gente, que pena. Tem todo um desenvolvimento neurológico por trás. A gente precisa falar sobre isso, sabe? Porque o implante, ele é uma opção. Mas o foco, nós somos fonoaudiólogas, né? Então, o foco é a comunicação. De que forma eu posso melhorar a comunicação desse paciente que chegou até mim? Tudo bem, ele tem 2, 3, 4, 5, 6 anos. O meu papel ali é encontrar formas, né? Com tudo que a ciência oferece pra gente. De deixar ele se desenvolver o melhor possível, né? Isso, o melhor possível. Às vezes, com essa idade, nunca usou aparelho, nunca foi reabilitado no método oral, acaba sendo um impeditivo para o implante, uma contraindicação para o implante. Lógico que no particular ele poderia fazer tudo, né? Mas a gente sabe que não é um prognóstico tão bom. Mas a gente não pode nunca deixar de acolher e deixar de orientar sobre comunicação, sobre Libras, sobre, né, terapia. Eu tô justamente pensando sobre isso, que na verdade os convênios, eles também seguem a indicação do SUS, né? Porque justamente toda essa questão da idade que se discute muito no implante é justamente para saber se a criança vai ou não usar. Né? Se é uma pessoa que foi reabilitada, benefício de fato, né? Benefício de fato. Se foi reabilitada ao longo de toda a vida com Libras, por exemplo, a pessoa está super bem reabilitada, nunca usou aparelho de audição, por que não é indicado pela portaria, pelos convênios, até mesmo particular, enfim? Porque talvez essa pessoa não goste. Né? Tem toda a área cerebral que ela é preparada para estimulação auditiva. Se a gente não tem essa estimulação auditiva, tem a plasticidade cruzada, que a gente chama, né? Sim. E aí, talvez não... que acaba virando área visual, área motora, né? A gente tem que pensar nisso, porque o implante, ele é uma solução periférica, né? Você vai colocar um eletrodo aqui na sua orelha, mas quem faz todo o processamento, a compreensão, vai ser o cérebro, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, porque senão vai virar quase que um acessório, assim, vai ser para sons de alerta, para saber se alguém está chamando, mas não vai ter comunicação. Acho que às vezes é importante, né, Ju, que às vezes alguns pacientes, enfim, para sons de alerta, é às difícil. vezes eles
querem isso, né? Às vezes até com a prótese, o paciente está com a prótese, ele fala, não, mas me ajuda para atravessar uma rua, para saber se alguém está me chamando. A gente tem que saber o que ele espera também, né? Melhorar a comunicação global. Melhorar a comunicação global desse paciente. Não só a questão auditiva, mas a autoconfiança, a autoestima, o dia a dia. O dia a dia desse paciente, que é o foco. Como fonoaudiólogos, a gente tem que pensar sempre na comunicação. Por mais que esteja focada sempre na parte auditiva, né, Ju? Foca nessa comunicação. E eu tô aqui com a nosso roteirinho, a gente vai e volta, vai e volta. A gente tinha comentado um pouquinho, falar sobre contraindicações, né? É polêmico falar sobre contraindicações, mas tem algumas que são bem estabelecidas, contraindicações para cirurgia, né? Comenta um pouquinho com a gente sobre isso, Ju. O implante, ele vai ficar dentro da cóclea, então a gente precisa que a cóclea esteja boa, né, para os eletrodos serem inseridos bem, e a gente precisa de um nervo bom também para levar até para levar pela via auditiva, né, até o tronco encefálico e tudo. Então, acho que as maiores contraindicações são essas: ter uma agenesia, uma malformação de cóclea, uma agenesia de nervo, porque aí, às vezes nem entra, né, o eletrodo na cóclea, dependendo de como é a malformação, ou a própria meningite, quando ossifica tudo, acaba cirurgicamente não dando mesmo. Porque como é que o implante funciona, né? O som, para ele chegar lá no cérebro, ele faz todo um caminho, né, Ju? Então, tem a cóclea, que fica na orelha interna, dentro da cóclea, explicando, enfim, grosseiramente, a gente tem células. E essas células, elas se movimentam, estimulam o nervo auditivo leva o som lá para o cérebro. No caso de uma perda de audição, essas células, elas ou tem pouquinhas, ou não estão funcionando muito bem, ou tem ausência de células na cóclea. Então, a função do implante, o que é? É um feixe de eletrodos que vai fazer o papel dessas células ciliares da cóclea. Né? Então, o que é uma contraindicação? A gente pode pensar é isso que você falou, da agenesia, que a gente chama, né, um termo técnico, né? Que seria uma formação de cóclea, isso aí, de nervo. Do nervo, né? Porque daí não vai ter como a informação ser levada. E aí tem a opção do ABI, né? Para esses casos. Você ficou em alguma ambulatório de ABI aí no hospital? Fiquei. Eu não cheguei a acompanhar quando eu estava com ABI. O implante coclear tem resultados bem melhores que o ABI, né? O ABI ele é o implante de tronco. Isso explica um pouco. Os eletrodos, em vez de serem inseridos na cóclea, eles são inseridos lá no tronco encefálico mesmo, no núcleo ventral e dorsal. E aí é um som muito mais primitivo mesmo, né? É difícil ter compreensão. Apesar de alguns pacientes chegarem a ter alguma compreensão, é mais raro, assim, né? Que não tem toda a questão tonotópica, né? Eu lembro que a gente estuda isso. E também é uma cirurgia muito difícil, né? Achar a localização certa é muito difícil. É uma cirurgia muito complicada, então às vezes eles só colocam o eletrodo quando já vai fazer alguma cirurgia para retirada de tumor. Então, já é uma cirurgia por si só muito complicada. E aí fica difícil saber o lugar certo. Não tem essa especificidade tonotópica. Mas é uma opção para esses casos de meningite, de neurofibromatose tipo 2. E tem pacientes que ficam bem, principalmente pós-linguais. Né? Já tem a memória auditiva, aquela área que tem a memória auditiva. Sim, e aí ajuda bastante, mesmo que seja na questão de ritmo da fala, sons de alerta, né? Saber que alguém está chamando, saber atravessar uma rua. Então, mas é mais limitado o prognóstico. Sim. A cirurgia ela demora muito, eu não sei se você já ficou um tempo inteiro. Demora. Curiosidade em mim. Demora bastante. Porque tem que fazer o Bera em cada eletrodo, né? Pra saber se ele tá no lugar certo, não tá. E aí tem vários monitores. Tem um monitor de quase todos os pares cranianos, assim. E o anestesista fica olhando, porque tem um nervo vago que pode dar alguma coisa cardíaca, respiratória, né? Então, e aí a gente fica lá com o Bera, então
12 eletrodos, 22 eletrodos, a gente fica lá fazendo eletrodo por eletrodo. Aí reposiciona mais um pouquinho, é bem demorado. Até onde eu sei, isso é só para pesquisa no Brasil que a gente tem, viu, pessoal? É só em termos. Não tem, por exemplo, nos convênios, posso estar falando bobagem, eu acho que não. Mas é só em termos de pesquisa, né? Tem no HC porque é um centro de pesquisa, né? Mas não é uma qualquer eu realmente pode ser não realizado sei, em qualquer centro. Acho que pode ser em centro de pesquisa. Centro de pesquisa. Muito legal essa tua experiência. Aqui um outro ponto que eu anotei pra gente, o implante pode ser considerado uma opção para quem tem resíduo auditivo, para quem escuta. Resíduo auditivo é o termo que a gente usa para quem escuta alguma coisa, não é surdo profundo, né? Que escuta alguma coisa. Como é que tá essa questão da indicação do resíduo? Vocês têm feito implantes com pacientes que têm resíduo? Conta pra mim um pouquinho. Aqui no Brasil, a diretriz, né, é bem clara de perda auditiva severa profunda, né, sem resíduo. Algumas marcas até lançaram o implante híbrido, né, que seria um eletrodo mais curto, que é para preservar o resíduo em graves, mas a gente não tem tantos casos. Não sei aí se você já viu algum. Não, né? A gente não tem muitos casos no Brasil, assim. Até difícil pesquisa aqui no Brasil desse tipo de implante, né? Mas seria o tipo de feixe de eletrodo indicado para quem tem resíduo. Mas depende muito também da equipe, né? Do que é esse resíduo, do quanto esse resíduo está ajudando ou não na comunicação. Então, às vezes ele tem um resíduo, mas com a prótese acaba não dando audibilidade, não dando comunicação, então tem que levar em consideração esses pontos. Os testes de percepção de fala, acho que devem dizer bastante, né? Ele é soberano, a percepção de fala é o teste. A percepção de fala, porque às vezes o teste soberano para adulto, né? Algum resíduo auditivo nos graves, por exemplo, mas não ser funcional. Ou seja, ele tem aquele resíduo, mas ele não dá significado para aquele resíduo, não consegue. É só ruído, né? É só ruído. Não tem discriminação de fala nenhuma. Não tem discriminação, porque geralmente a gente precisa das frequências agudas para ter uma boa discriminação auditiva, né? Mas é uma opção que existe, né? Mas isso tudo é o que a gente sempre comenta aqui nas lives, a gente sempre comenta cada caso. Cada caso é um caso. É um caso, né? Cada caso. É mesmo. É isso aí. E para quem é usuário de Libras, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? O que você acha, assim, usuários de Libras, faz ou não faz implante? Polêmico. Polêmico. Mas eu acho que vai depender de tudo isso que a gente veio conversando na live, né? Da idade, do que está esperando com o implante, se é uma coisa mesmo só para sons de alerta, se é para comunicação efetiva, quanto tempo faz que está em privação auditiva, se sabe fazer também leitura labial, é bem importante, né? Se fala, se tem algum tipo de linguagem oral estabelecido, acho que tem tudo isso que a gente precisa levar em consideração, porque às vezes faz Libras, mas também faz Libras no dia a dia, mas também já foi reabilitado no método oral, né? Sabe falar, sabe fazer leitura labial. Tem diferentes modos de comunicação, né? E aí, uma criança, às vezes, pequena, ela tem uma necessidade muito grande de se comunicar. E eles acabam, eles mesmos, aprendendo gestos, né? Querendo se comunicar de alguma forma. E aí eles acabam fazendo alguns gestos. Tô com sede. Um gesto pra chamar a mãe. Fome, banheiro, quero sair. Né? Então, às vezes, por que não dar um ensino formal também? Já inserir em uma língua, né? Numa língua, que nosso foco sempre também é o desenvolvimento de linguagem, né? Sim. É conseguir se comunicar. Como que essa criança vai se comunicar? A gente também tem que descobrir o jeito dela, dar todas as ferramentas para ela também se descobrir e encontrar um modo dela se comunicar, né? Que é super importante. Eu tenho um caso adulto bem legal, um usuário de Libras, disposto a
a reabilitação com implante coclear. Então, às vezes difícil. Adultos difícil, mas é um desafio. É um desafio. Eu acho que vai muito da motivação do paciente, sabe, Ju? Sim, até na portaria, né? Adequação psicológica, motivação. Sim. Quando eles... o fato de querer, né, de querer usar, eu acho que é o principal fator aí que pode ser preditivo. Vai fazer diferença, né? Isso, no resultado. Prognóstico, eu também acho. E ele implantou? Sim. E aí, como ele tá? No processo de reabilitação também. Legal. Agora tem que fazer terapia. Passar por todo o processo de reabilitação. Eu acho adequar expectativas é uma coisa que a gente precisa muito fazer, né? Na avaliação. Porque imagina um adulto, quanto tempo ele está privado auditivamente, como que esse cérebro todo se reestruturou para fazer libras, para ser mais visual, para ser mais motor. Então, às vezes, a gente precisa orientar ele, né? Que vai ser um caminho difícil, que às vezes pode não chegar na fluência, né? A gente precisa deixar expectativas, assim, bem realistas. Sim. Mas, realmente, cada caso vai ter um resultado diferente. Mas o quanto menor for o tempo de privação auditiva, melhor vai ser para esse paciente. Sim. Então, e mais rápido, né? E mais rápido, porque a memória auditiva vai estar ali ainda, ele ainda vai lembrar dos sons. E a plasticidade ainda não fez essa, né, essa troca de modalidade para visual, para motora, tá tudo lá, fresquinho. Então, quanto menos tempo de privação auditiva, melhores vão ser os resultados também. Sim. Então, a gente falou, né, de